Olá, bem-vinda a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo, vou trazer uma reflexão importante da Palavra de Deus para a sua edificação. Te espero. Olá, voltamos e o nosso tema de hoje então é Deus está nos levando para um novo ciclo. E o nosso texto está no Salmo 90, nos versículos 4, 5, 9 e 12, diz assim a palavra do Senhor. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas nas torrentes, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja, floresce, à tarde murcha e seca. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nós estamos aqui diante de um salmo muito lindo, né? Possivelmente um dos salmos mais antigos, e esse salmo especialmente escrito por Moisés. Foi a reflexão então que o pastor Leontes trouxe, né, na pregação. E nós percebemos no Salmo 90 que na fala de Moisés que existe uma sabedoria muito linda, que é a sabedoria de aprender a contar o tempo, aprender a contar os nossos dias, saber o tempo que estamos vivendo. Então nós vamos entendendo aqui que Deus, ele dividiu ali a vida de Moisés em 3 ciclos. Eu não sei em quanto tempo a sua vida foi dividida por Deus, quanto tempo você já discerniu, meu Deus, eu vivi um tempo dessa forma, agora eu vivo de outra forma e agora eu entendo que há um novo tempo para que eu precise avançar. Então aqui, no exemplo desse salmo, nós percebemos que a vida de Moisés foi dividida em 3 ciclos, né? Você pode perceber que 40 anos ele viveu no castelo, ele viveu ali juntamente com Faraó, como filho da filha de Faraó, e ali foram 40 anos sendo instruído em toda aquela questão do Egito, né? Ele se tornou um homem muito inteligente, muito instruído. Depois 40 anos foi nas montanhas, quando então Moisés passou ali muito tempo, quando ele então orou, essa oração foi feita ali, né, na solidão das montanhas. E depois 40 anos foi quando ele tirou o povo do Egito, trazendo para a terra prometida. Então foram 3 ciclos que ele viveu. E o que nós vamos enfatizar para a reflexão do seu coração nesta mensagem é que Deus está te levando para um novo ciclo. Então preste muita atenção que existem algumas coisas que nos impedem de avançar para o ciclo para o qual Deus está querendo nos conduzir. E o primeiro ponto que nós temos aqui, que nos impede de avançar, é o pecado. O pecado nos tira do foco, nos distrai dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Sabe, amados, enquanto nós estamos distraídos, o inimigo das nossas vidas continua trabalhando para desfocar, para nos tirar do propósito de Deus. Portanto, nós estamos no tempo que devemos ter constante vigilância, nós precisamos estar atentos, nos firmar no Senhor, enchermos da palavra de Deus, ter vida de oração e dizer não a todo tipo de pecado, a tudo que está contra a vontade de Deus nas nossas vidas, né? O segundo ponto que pode nos tirar de avançar para o novo ciclo que Deus tem para nós é quando focamos no cotidiano. Nós começamos a esquecer das coisas eternas e olhamos apenas para as circunstâncias de tudo que está acontecendo. Meu Deus, e agora? Essa pandemia, e pensando que 2020 terminaria a pandemia, pensando que 2021 ia iniciar melhor, e agora inicia pior, e então começa a focar um medo daqui, um medo de lá, um trauma desse, e começa a se envolver nas questões politicamente corruptas que tem
envolvido o mundo, girado a este mundo, e a gente começa a esquecer das coisas eternas, pensando que essa morte, que o poder da morte está no coronavírus, que o poder da vida está na mão dos médicos. Nós começamos a esquecer, queridos, das coisas eternas. Então, no nome de Jesus Cristo, nós devemos desfocar das coisas do cotidiano que tem nos tirado das coisas eternas e focar em Deus, o autor e consumador da vida. Na mão de Deus está o poder da vida e o poder da morte, e nós somos do Senhor. Então não permita que isso te atrapalhe a avançar, a entender que Deus continua no controle de todas as coisas. E se nesse tempo Ele está conduzindo você para um novo ciclo, é necessário então desfocar das circunstâncias e focar no Senhor que te chamou, e Ele até aqui te sustentou e tem te ajudado. Terceiro ponto é quando não entendemos o tempo de Deus. Olha, o Senhor olha para o tempo de forma espiritual, porque o Senhor é Espírito e nós precisamos ter vida no Espírito, então, para entender o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós ficamos querendo que isso logo acabe, que isso termine, que faça isso, que venha vacina, como se essa questão fosse um tempo nosso. E nós começamos então a desfocar e não entendemos que tudo tem um tempo determinado, e que Deus não perdeu o controle de nada. Nós precisamos entender que Deus tem um tempo para nós. Ele teve um tempo para Moisés sendo instruído no Egito. Ele teve um tempo para Moisés na solidão das montanhas, para que Moisés compreendesse: eu já gastei muito tempo aqui, mas existe um propósito maior para o qual Deus me chamou. Ele sentia isso dentro do seu ser, dentro do seu espírito. E você precisa olhar para o tempo de Deus e então começar a entender que tempo Deus tem para mim agora. O que Deus tem para a minha vida nesse tempo que nós estamos atravessando. Eu quero estar dentro do tempo de Deus. Eu não quero perder tempo, não quero retardar esse tempo. Quero estar dentro do tempo do Senhor. Amém? E aí, então, outro ponto são as dificuldades. Muitas vezes as pessoas agora nesse tempo estão dizendo: com essa pandemia eu não gosto do culto online, eu não vou no templo porque eu tenho medo de estar junto ali, está tudo muito difícil, é tão difícil isso, é tão difícil isso outro. A pessoa foca nas dificuldades, É necessário, amados e amadas, vencermos as dificuldades para poder avançarmos no ciclo que Deus tem para as nossas vidas nesse tempo. Você não é movido pelas dificuldades, você deve ser movido pela palavra e pela vontade de Deus. Não seja movido pela dificuldade de louvar, dificuldade de orar. Agora eu nem oro. Se você orava antes da pandemia, agora que você precisa orar mais. Se você lia a palavra, você precisa se aprofundar mais na palavra. Se você tem vida com Deus, agora que você deve ser íntimo de Deus, para a glória do seu nome. Então não foque nas dificuldades, foque no Deus que pode resolver todas as coisas, e não há problema grande para Ele. Nós temos um grande Deus diante de problemas. Amém? E o outro questão é o histórico, Qual é o seu histórico? Olhe para a sua caminhada, para a sua trajetória. Quais são as promessas de Deus? O que Deus já fez na sua vida? Quantos livramentos? Quais são as promessas que ainda estão para se cumprir? Assim como Deus disse a Abraão, uma promessa que passou tanto tempo. Davi recebeu uma promessa, recebeu uma unção depois de tanto tempo que ele se tornou rei. Pode ser que no seu histórico existam promessas que você não pode esquecer, porque Deus não desistiu delas. Elas são reais e vão se cumprir na sua vida para a glória do nome do Senhor. Então, fechando especialmente isso tudo, dizer a você, que existe uma sabedoria que vai te fazer compreender o tempo de Deus para a sua vida e que vai te fazer avançar nos ciclos, porque você vai aprender a contar os seus dias de maneira que seja um homem e uma mulher sábio. Você sabe o que é sabedoria? É olhar tudo, enxergar com os olhos de Deus, é perceber as circunstâncias e sentir com o coração do Pai, é olhar para todas as questões e compreender com a mente de Cristo. Então você é um homem sábio, uma mulher sábia para a glória de Deus. Então eu digo a você, creia, porque Deus está te levando
para um novo ciclo e eu quero orar com você. Pai, muito obrigada. Nós te adoramos por essa palavra, te adoramos porque existe uma sabedoria muito linda, Senhor, e nós precisamos pedir por ela como Moisés pediu. Quando Moisés olhou para aquilo tudo e ele se viu naquela solidão, ele falou: muito bem, Senhor, então me ensina a contar os meus dias, de maneira que eu tenha um coração sábio. Assim eu oro por essa pessoa, por esse homem, por esta mulher. Eu oro pela minha vida. Nos ajude, Senhor. Ensina-nos a contar o nosso tempo. Ensina a entender o tempo do Senhor para as nossas vidas. Ensina-nos a abandonar o pecado, não ficar nas circunstâncias, não ficar ali no cotidiano. Ensina-nos a desprender dos problemas, a não ser guiados pelos problemas. Ensina-nos, meu Deus, a desprender de tudo isso. Dizer não ao pecado para avançar para o ciclo que o Senhor tem nas nossas vidas e na vida dessas pessoas. Eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Creia, porque Deus está te levando para um novo ciclo. Viva com intensidade para a glória de Deus, tendo do Senhor um coração sábio para louvor e honra do seu nome. O Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.